Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã deste sábado, já estamos aqui trazendo as últimas notícias e informações do Flamengo para vocês. E nós vamos analisar a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo, a preparação do Mengão para 2024 e o mercado da bola do Flamengo, que está agitadíssimo. Vamos analisar a movimentação no mercado do Flamengo pelo jogador De La Cruz. O River Plate vai fazer jogo duro, mas o Flamengo está disposto a pagar a multa rescisória do contrato do jogador. Vamos analisar também uma entrevista que o Felipe Luiz deu ao Tchala Podcast, falando aí sobre a sua saída do Flamengo, né? E também sobre o ambiente que foi do Flamengo em 2019, a era campeão do Flamengo, com o Jorge Jesus. E vamos ver também a renovação de contrato com o Bruno Henrique, que deu o que falar. A imprensa esportiva falou aí sobre essa renovação de contrato. Então vamos fazer o seguinte, já chega aqui explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. Se você ainda não está inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, porque aqui todos os dias é notícias e informações do Flamengo. Lembrando a você que aqui no nosso canal nós vivemos Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, ao canal da Tchala Podcast, ao canal do Vene Casagrande. Link na descrição como créditos. Vamos analisar então as últimas informações do Flamengo. O presidente Rodolfo Landim, mais 3 anos de contrato para o jogador que faz 33 agora no dia 30 de dezembro. Não trava a língua. 33 no dia 30 de dezembro. Contrato até os 36, né? O Bruno Henrique, a gente sabe, para mim, melhor jogador de 19, sei que muita gente concorda com isso. Sim. Teve a questão também física ali de queda de rendimento. E acho que já se modificou um pouco, capitão, com o Tite, né? Basta ver que joga pela direita, acaba entrando por outro lado ali. Queria saber a opinião sobre o tempo de contrato, já que já estava encaminhado, tudo acertado financeiramente, e agora assinado por mais 3 anos. Então, Daniel, eu acho justa a renovação. O Bruno Henrique, ele é importante para o Flamengo, ele já tem um conhecimento do dia a dia, é um vencedor. A gente percebe o Bruno Henrique motivado, né, quando entra em campo. Hoje atua de uma forma diferente, né? Então, assim, a gente conhece muito o Bruno pelo lado esquerdo, hoje a gente já vê ele jogando pelo lado direito. Em alguns momentos ele faz um segundo homem de ataque, né? Pisa um pouco mais na área, joga um pouco mais centralizado. Então, eu acho que é uma renovação que faz muito bem ao Flamengo. Eu fico com um pouco de, uma colocação com relação ao tempo de contrato. Eu acho que 3 anos, né, com um jogador de 33 anos, o Bruno também, ele tem um históricozinho de lesão, enfim, a gente torce para que isso não se repita, que não aconteça mais, que ele consiga jogar os 3 anos que ele tem de contrato em alto rendimento, mas eu tenho um pouco o pé atrás com relação a esses contratos mais longos com jogadores com uma certa idade, assim. Eu, na minha opinião, acho que seria muito mais justo, tirando o interesse de outros clubes, né? Aquela movimentação de que, eu vou perder o jogador. Mas, assim, para mim seria interessante um ano mais ou no máximo 2 mais um ano para ser conversado no futuro. Mas o Flamengo decidiu, né? Talvez por uma pressão também de um outro clube com relação à contratação. Presidente, imagina a torcida do Flamengo se ele vai jogar no Palmeiras. Não dá. Isso acho que motivou. Eu acho que no Palmeiras, para o Palmeiras, o Flamengo não ia liberar. O que me parece estranho, mas assim, não quero ser leviano em pensar isso, mas me dá o direito de pensar assim, que é o seguinte: em outubro o Palmeiras falou que queria, vem cá, então você fica com a gente. O Flamengo não queria 3 anos, Sim. Esse papo 3 anos veio a partir da conversa. Então a gente faz em 3 anos, só que o Flamengo não assinou, né? O Bruno foi lá e assinou. Aí o Flamengo ficou esperando para assinar hoje, sexta-feira, hoje, 8 de dezembro. Por quê? Será que se aparecesse um outro clube que não fosse o Palmeiras, o Flamengo não conversaria? Não sei. Mas, enfim. O Flamengo está tratando as renovações com muita calma, né? O Everton Ribeiro teve uma proposta de 1 ano, e também todos eles depois já desse período de sair sem multa, que são aqueles 6 meses finais. Não sei se venderia, Mauro, mas assim, não é comum, né? Da forma que foi. Não é comum, mas assim, que bom que tenha ficado, né? O Bruno tem uma história lá, como disse o Fábio, tomara que não se machuque, né? Porque ele é um jogador muito importante. E acho que também tem a ver um pouco, esperar, vamos ver, estava chegando o Tite, né? Vamos ver como é que o Tite vai utilizá-lo e tal. Sim. Né? Vamos ver se o Tite vai aproveitá-lo
e tal. Não é novidade o Tite, eu fico ouvindo ver o Tite usar do lado direito, porque o Tite usou o Bruno Henrique do lado direito na seleção. E aí o torcedor do Flamengo ficou enlouquecido com ele. Pô, levou pra lá pra jogar do lado direito. Na primeira oportunidade que o Tite foi dar pra ele, pôs na direita. E a da época... E não é o lado mais confortável. Não, é o lado mais confortável pra ele e tal. Então, assim, que ele estivesse treinando com o Tite na direita, até não me surpreende. E também do lado esquerdo, ele era soberano, mas o Cebolinha começou a jogar muito bem. Sim. Aí o Tite falou, pô, ou alguém cutucou o Matheus, o Kleber Xavier... Pô, lembra lá, 2019, pusemos ele na direita e tal. Quer ver um Sei lá, negócio? aí vamos aproveitar os dois, então. E aí, de repente, vai se jogar com os dois. O Cebolinha do lado esquerdo e o Bruno na direita. Tem o Luiz Araújo que tá jogando bem também na direita. Essa é a questão. Quer ver? Para te ouvir, Praz, e a gente já entrar um pouquinho nisso que o Mauro falou, porque eu acho que tem muito a ver com o Tite, tanto que o do Gabriel também chegou a ser negociado e também parou no caminho. Só vence no fim do ano que vem. Mas olha a diferença dos números dele com o Sampaoli, né, que é o treinador anterior, e o Tite. Por que eu tô fazendo isso? Pra gente entender o número de participações, que caiu muito. Ele cai também em participação em gol, né? O que a gente via muito ser o lugar confortável, mas ele aumenta em chances criadas, que é um pouco o que o Tite explora ali com aqueles pontas, né? E aí tem uma outra coisa, já pode colar pra gente o mapa de calor, já que o Mauro falou, eu adoro um mapa de calor. E o dele com o Tite, apesar dele jogar pela direita, é esse aí, Praz. Pois é. É uma movimentação significativa. Dani, começando pelo assunto do contrato, né? Eu concordo com o Fábio. Eu acho que o que influenciou muito foi a situação do Palmeiras. E assim, a gente tem dois conceitos diferentes, né? Que é preço e valor. Preço é uma coisa, valor é outro. Preço, quem bota é o mercado. E o mercado precificou o Bruno Henrique mais alto por causa da concorrência do Palmeiras. Assim, e aí... vai de tu não querer reforçar o adversário, porque o Bruno Henrique podia assinar com o Palmeiras e sair livre, né? Só que tem algumas coisas assim que são estranhas, né? Tu não quer perder o jogador de jeito nenhum, tanto que tu oferece, de repente, na nossa visão aqui, um contrato maior do que, de repente, seria o normal para o jogador da cidade, mas tu deixa ele chegar no deadline de assinar um pré-contrato, porque... Dani, eu passei por isso, invariavelmente. O jogador que o clube deixa passar esse prazo é um jogador que o clube, pode querer, pode gostar, mas ele não é um jogador imprescindível. Mas aí só para fazer o advogado aqui, né, do outro lado, o Bruno teve uma lesão muito grave. Ele, quando estava chegando perto desse período de 6 meses, ele estava fora, porque ele estava tratando essa lesão. Só que quando ele volta jogando muita bola. Mas mais uma facilidade. O cara tá voltando de lesão. Se oferece um e mais um do Fábio... Sim. Tudo é como você olha o negócio. Ele se agarra. Ele se agarra. Porque é uma lesão difícil, ninguém sabe como é que vai voltar, nem o jogador sabe. Né? E aí, questão dos números ali. É interessante a análise, a perspectiva, né? Tu falou, pode se analisar, se enxergar de diversas perspectivas, né? Claro. Os números dele, Sampaoli, são melhores que os com o Tite, né? Muito melhores. Mas o time vai melhor com o Tite. Claro. Por quê? Porque no Sampaoli, o Bruno Henrique era sobrecarregado e ele era um músico tocando sozinho. Ele começou, entre aspas, com os números menos bons do que com o Sampaoli, mas em compensação, o time começou a jogar mais. E o que é melhor? Individualidade nota ou 9, coletivo? nota 9 ou 11 nota 7, né? Então, assim, pensando no esporte coletivo, eu prefiro esse Bruno Henrique de agora. Porque eu tô olhando o coletivo, né? Não o individual. Concordo? Pega aí, que já tá acabando o tempo. Não, tô pensando da relação Bruno Henrique e Tite, né? O Tite, quando chegou lá agora, imagino, teve que ter algumas conversas particulares. Gabigol, não te levei pra Copa por causa disso, não sei o quê. Gabigol, tá tudo bem, eu gosto de você, eu não te levei pra Copa, mas você vai ficar ali no banco rapidinho, tá? Eu gosto tanto que você também não joga, tá? Estreitar a relação. O Bruno Henrique teve uma convocação que aí ele não vem depois, não disputa a Copa América de 21, e aí a avaliação que se fez é que ele não teria ido bem no 2 toques, campo reduzido. Mas não é o jogo dele. Não, mas você vê, mas a comissão do Tite quer, entendeu? Naquela época, imagina, quer esse tipo de coisa, mas ele não é um jogador de aproximação, ele não é para ficar fazendo campo, isso, né? Ele quer campo, ele quer correr, quer dizer.
Então o Tite me deu, puxa vida, nem precisa participar mais de 2 toques aqui no Flamengo, não, que só vou botar você para correr e tal. Não sei, né? Porque eu acho que às vezes ele acabou voltando um pouco mais do que o deixa confortável para fazer essa marcação que o Tite gosta. E o outro aí faz, tem né? a questão física, o Cebolinha faz, e faz melhor do que ele. Mas assim, na direita tem o Luiz Araújo, que também faz isso melhor do que ele. Só que ele tem qualidades que nenhum dos dois tem. Então, o que pega, né, capitão? Daniel, eu acho assim, o Tite vai trabalhar esse time para 2024 e tem algumas questões a serem resolvidas, né? Se você precisa na beirada de 2 jogadores que ataquem e também ajudem na marcação, talvez o Luiz Araújo e o Cebolinha tenham mais características. Se você precisa de um cara de velocidade e que se aproxime do Pedro, por exemplo, que é o centroavante, e isso o Bruno Henrique faz muito bem. Sim. Então, ele é um cara que tem velocidade, mas quando necessário ele encostar ali no segundo atacante, um cruzamento na área, né? A gente sabe que o Bruno Henrique tem o cabeceio é um ponto forte dele também. Então, são jogadores de características, parece que são as mesmas características, mas não são. Né? São jogadores de velocidade, principalmente Cebolinha e Bruno Henrique, jogadores que gostam de campo, mas o Cebolinha faz essa recomposição com um pouco mais de facilidade e com o Bruno Henrique você ganha esse segundo atacante. Então, trabalho pro Tite, bom ganha pro muito Tite, bem. Né? Exatamente. Bom pro Tite, tem um bom salário, tem um bom elenco. Opção, se o adversário requer um cara que precise voltar para marcar... Se os dois fossem iguais, era... não, esse adversário eu vou para cima, então eu vou de Bruno Henrique. E hoje o cara pode fazer 5 substituições. Primeiro tempo não tá certo, segundo tempo entra o outro. Quer dizer, só qualidade. A gente tá falando só de jogador de qualidade. Quem vai vir mais, né, Mauro? É o Tite. Vai vir mais. Pro Flamengo? Certeza, né? Certeza. Tem muito dinheiro pra gastar o Tite aí. pegou esse fim de ano, fez a leitura e agora com certeza. E o Flamengo trouxe o Tite justamente para isso, né? Para fazer esse mapeamento, assim, que é um cara de peso e que pode fazer as escolhas. E a diferença do que a gente falava do Corinthians, para ser rápido, é o seguinte: vai sair o Felipe Luiz, vai sair o Rodrigo Caio, você tá baixando a sua folha. Com esse dinheiro você contrata o De La Cruz, eu não sei quem, e você, no caso do Flamengo, tem dinheiro para comprar esse cara que você vai usar o dinheiro dos que estão saindo para pagar o salário. Diferente do Corinthians, que vai baixar a folha, eu pego esse dinheiro, eu consigo pagar salário. Mas eu tenho que comprar esse cara. E aí? Vou no banco, muito diferente. E o Flamengo, a gente sabe, deve ter reservado uma grana muito boa para contratar e vai vender jogador também, vai fazer dinheiro, enfim. Eu acho que só os contratos que não estão sendo renovados, né? Financeiramente, no Brasil, não tem como competir com o Flamengo. Aí vai dizer, então, não, mas o futebol não é só dinheiro. Não, claro. É processo, é organização, é montagem de time, tem outra. Esses times vão ter que investir, vão ter que ser bons em outros aspectos para conseguir competir com o Flamengo. Porque a diferença é substancialmente, já me falaram, por ano, 300 milhões. Então. Num mandato, num presidente, 300 milhões vezes 3, dá R$1 bilhão quase. Muito dinheiro. Mas a prova de que não é só isso que define foi esse ano, né? O 2023 foi um ano frustrante para o torcedor do Flamengo que estava justamente esperando o resultado de tudo isso. E tem notícia aí quente do Flamengo, hein? Quente do Flamengo. Bruno Henrique acaba de renovar com o Flamengo por 3 anos, hein? Por 3 anos o Bruno Henrique renova com o Flamengo. É um baita ídolo, é um cara que joga muita bola, é um dos que não se acomodaram nessa temporada. E o Bruno Henrique renova por 3 anos. Nem eu sei dizer se eu acho isso bom ou ruim. Pronto. Eu sou sincero, eu não sei se vale 3 anos de contrato para um jogador de 33 anos que passou por uma cirurgia gravíssima nessa temporada. Sou a favor do Bruno Henrique renovar com o Flamengo? Sou, mas eu negociaria por 2 anos. 2 anos de contrato. Vai ser um jogador que vai ganhar R$2 milhões por mês quase, por mais 3 anos até os 36 anos, Flávio Prado, Bruno Prado, Piperno. Vocês acham uma boa negociação do Flamengo ou um exagero 3 anos de contrato com um salário de quase R$2 milhões para um jogador de 33 anos? Pergunta difícil, hein? É um tempo longo. É um tempo longo pela idade, pelo histórico de lesão. Ele voltou até bem, fisicamente aí. Teve jogo, jogou bem, jogou mal, mas fisicamente ele voltou bem, o que foi legal, porque havia uma dúvida até pelas características dele, de explosão, de velocidade. Ele fez bons jogos e usando as suas características, eu até imaginava que talvez ele pudesse passar por uma transição e virar um centroavante. Mas não, ele continua muito forte e rápido. Isso ainda bem que deu tudo certo. Mas 3 anos é um tempo que tem um risco, sim. É ótimo continuar com o Bruno Henrique. Ele é
um dos melhores atacantes do Brasil ainda, mas 3 anos... É que às vezes não tem jeito, às vezes a negociação partiu para isso. Mas eu acho que o ideal seria um tempo menor, sim. O ideal para o Flamengo seria um tempo menor. Para o jogador, claro, excelente assinar um contrato até os 36 anos de idade. Mas você renovaria se fosse exigência? Porque foi uma exigência do empresário dele, Denis, se eu não me engano o nome. Ele exigiu 3 anos, porque disse ter proposta do Palmeiras de 3 anos. Se fosse uma exigência, ou 3 anos ou eu vou embora. Eu acho que eu não renovaria. Olha aí, ó. Bruninho mostrando personalidade, eu tenho a mesma opinião. 3 anos eu acho exagero. Para um jogador que vai fazer 36 anos ganhando quase 2 milhões de reais por mês. Para mim é ídolo, para mim é o melhor dessa geração. Vou até longe. Para mim foi mais importante que a Arrascaeta, mais importante que Gabigol. Para mim o Bruno Henrique dessa geração foi o que mais fez a diferença pro Flamengo. Mas eu acho que o Flamengo é muito refém, às vezes, dessa geração. Eu acho que o Flamengo tem muito medo. É uma diretoria frouxa? É. Já provou ser uma diretoria frouxa. E fica refém. Fala, tá bom, vai. Vou achar outros nomes. Ou é 2 anos ou nada. A gente vai voltar aí pra Rádio Jovem Pan em 2 segundinhos. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Flávio, 3 anos de contrato mais para um jogador de 33 anos. Renovaria? Não. E o problema maior é histórico de lesões. Mas até entendo por que eles renovaram. Porque eles ficaram com medo do Bruno Henrique para um outro time e arrebentar no próximo ano. E o Flamengo não está com moral suficiente para fazer nada, uma vez que não ganhou nada esse ano. Então essa diretoria não teve coragem de encarar uma parada dessa. Imagina, ele aparece no Palmeiras no ano que vem. Acho que não iria pro Palmeiras, não é o perfil que o Palmeiras contrataria. Mas um Corinthians, qualquer coisa aí, faz... Mas o Palmeiras fez a proposta, né? Pra encher o saco. Né? Encher o saco. Eu acho, o Palmeiras não é o perfil... O Palmeiras não daria um contrato de 3 anos pro Bruno Henrique, nem a pau. Não é o perfil do Palmeiras, não é o jeito que o Palmeiras administra. Então eles estão enchendo o saco. Mas um Corinthians, essa maluca, chegando no presidente novo e tal, já mete logo um Bruno Henrique e tal. 3 anos, faria. Mas aí ele faz um gol decisivo no Rio. E se o Flamengo tivesse sido campeão de alguma coisa, eles não fariam essa renovação. Acho que o péssimo ano do Flamengo passa muito por essa renovação. Acho que o Bruno Henrique será útil ao Flamengo, sim. Claro que sim. Mas não 3 anos. 3 anos acho que ele já vai chegar no final desse contrato dando muito pouco ao clube. Piperno. Olha o que a força do talão de cheque da Leila causa de dúvidas por aí, né? Bizarro, né? Muito a ver com esse suposto interesse do Palmeiras, que jogou realmente para tumultuar. Nada mais que isso. Eu também acho que 3 anos é muita generosidade, né? Até porque o Flamengo também tem uma base importante, toda hora revela jogador bom. Eu duvido que em 3 anos o Flamengo não faça um bom atacante para ocupar esse espaço. Eu não faria isso. Olha só, os 3, hein? Você não renovaria também? 3 anos de fora? Eu achei um exagero 3 anos de contrato para um jogador de 33 anos. Pode ser que ele jogue muito esses 3 anos, e aí vai ter valido a pena. Mas é um risco muito grande, até porque ele passou por uma cirurgia gravíssima. Tudo bem que ainda não mexeu com a preparação física dele e com o físico dele, mas pode ser um foco de novas lesões. Recentemente a gente trouxe o ortopedista, meu irmão inclusive aqui, que falou, a maior causa de lesões são as lesões anteriores. E ele teve muitas. Então, pra mim, é ídolo, mas pra mim, uma diretoria. E o Flamengo não pode ser refém de uma geração como está sendo. Eu acho muita generosidade, é coisa assim... Veja, a direção do Flamengo só vai ficar mais um ano, né? Enfim, a gestão Landim, né? Eu ofereceria para ele um ano de contrato. Um ano é pouco, eu quero ir embora. Então, paciência, a gente te admira, gostaria imensamente de ficar com você é importante, mas nós vamos ficar só mais um ano, então a gente vai te oferecer um ano de contrato. É isso que eu faria. E aí o Flamengo renova com o Bruno Henrique. E detalhe, hein? Essa renovação do Bruno Henrique vai aumentar a pressão do staff do Gabigol pela renovação do Gabigol. Porque o Gabigol tá bem puto que a diretoria do Flamengo não renovou com o Gabigol. O Gabigol pediu, é muita cara de pau. O Gabigol, sem jogar nada nessa temporada, pediu 4 anos a mais de contrato, ganhando 2 milhões de reais por mês. Detalhe, Marcos Braz queria renovar, hein? Só que aí o Rodolfo Landim também estava querendo, a diretoria fez muita pressão, conselheiros fizeram muita pressão, inclusive o vice de finanças do Flamengo fez muita pressão e deu para trás. Vamos esperar o Gabigol mostrar
se ele vai estar interessado no ano que vem para ver se vai renovar ou não. Essa renovação do Bruno Henrique, ô Bruno, ela com certeza vai aumentar uma pressão por parte do staff do Gabigol. E de outros aí que tem o contrato para encerrar, ou tem o Everton Ribeiro também, não sei se o Flamengo vai renovar com ele ou não, mas assim, é uma geração, são jogadores históricos do Flamengo, isso é indiscutível, e o Flamengo está com muita dificuldade de desapegar. E isso aconteceu com vários clubes, mas acho que a reação, o Flamengo forte, acho que passa por uma mudança no elenco. E não que esses caras não possam jogar bem ainda, não é que agora ninguém presta mais, joga tudo fora. Mas, sim, não dá para... Hoje o Flamengo não pode mais ser dependente desses jogadores, porque esses jogadores tiveram momentos brilhantes, mas hoje não estão conseguindo mais entregar, cada um pelo seu motivo. O melhor momento foi lá em 2019, nós vamos para 2024, passaram-se 4 anos, então isso tem um peso, são atletas, depende da condição física. É claro que para qualquer ser humano, 4 anos tem uma mudança na parte física, e aí são atletas que precisam estar no auge, no topo. Tem também a questão de estarem no mesmo clube onde são ídolos. Isso pode, para um ou outro, causar um relaxamento, e pode ter acontecido sim com algum deles, não digo com todos. Esse ano foi um ano do Flamengo muito ruim, mas pode ter sido um ano de uma ruptura, mesmo que forçada. Porque se você termina o ano com o Bruno Henrique como reserva, com o Gabigol como reserva e com o Everton Ribeiro como reserva. Você termina o ano com uma linha de frente ali com o Luiz Araújo, Arrascaeta, a Everton, Cebolinha e Pedro. Então houve, mesmo que forçado, e não foi não foi um bom rendimento do Flamengo no ano, uma mudança. Então o Flamengo ele termina o ano sem depender desses jogadores. Por isso que eu acho que não faz sentido você renovar por 3 anos. E esses caras que ficarem, eles têm que entender que é uma nova situação. Não é mais o Flamengo que vai depender desses caras para ganhar títulos, e eles entregaram muitas vezes, mas que eles vão ser jogadores que podem ser importantes no elenco. Entendeu? Everton Ribeiro, que eu sou fã, acho o Everton Ribeiro um jogador fantástico, inteligentíssimo para jogar, mas já está mais velho. Eu renovaria, por exemplo, com o Everton Ribeiro só em uma condição. Everton, você vai fazer parte de um elenco, você vai jogar em alguns momentos, não dá para te garantir que você vai ser titular, e não tem mais como você ter um salário de uma superestrela, é uma outra condição. A gente quer que você fique aqui, mas em outra condição, que é o que eu faria com o Renato Augusto no Corinthians também. Queremos que você fique, mas numa outra condição, não dá mais para ficar na mesma condição. E isso é uma coisa que não deve ser fácil de fazer, mas tem que ser feito. Você tem que mudar, tem que desapegar, porque simplesmente chega uma hora que o cara não consegue mais entregar. Agora, o Wallace, Tite no Flamengo esse ano. Você que trabalhou com ele lá no Corinthians. Uhum. E agora ele iniciou o trabalho muito bem, né? Agora na reta final. Mano, tu acha que vai dar certo? Eu não tenho dúvida disso, não. Não tem dúvida? Nenhuma. O Flamengo vai vir muito forte pro ano que vem. Muito forte mesmo. Eu acho que ele vai implementar o jeito dele de jogar, né? Vai ter tempo e, consequentemente, o Flamengo vai vir mais forte até que foi esse ano, né? Mesmo com essa oscilação toda, o Flamengo tava ali brigando para ser campeão até 2 rodadas atrás, né? Mesmo nesse ano turbulento, cheio de treinador. Você chamou a atenção dele no grupo, né? O Flamengo teve problemas grandes e graves de grupo com o Sampaoli, soco pra lá, soco pra cá. E agora ele vai ter que fazer uma reformulação, né? Aí eu acho que ele tem a chave do clube, né? Pra poder fazer isso. Tô achando que sim. Eu acredito que sim, porque são ciclos, né? E isso faz parte do futebol. O jogador, até ele mesmo entende, porque tem hora que você vai ficando saturado, né? Uhum. De ficar em um lugar. É muito difícil o cara ele conseguir passar um período muito longo. São raras exceções, né? E esse cara conseguir se motivar o tempo todo, né? O jogador ele é meio feito para novos desafios. Tem cara que é assim, né? Eu, particularmente, eu gosto de estar em um lugar e passar bastante tempo, né? Tanto que eu mudei poucas vezes de clube. E se pudesse, mudaria menos ainda, né? Eu gosto de viver uma vida mais estável. Mas tem jogadores que necessitam, né? Muito disso. Aí chega um momento que o cara, não, eu quero ir pro próximo. Inconscientemente, ele talvez não saiba que é isso, né? Mas quando ele deixa de fazer as coisas que ele fazia, é uma grande demonstração que já deu, né? O Everton Ribeiro disse que por ele assinava já. Falou, a renovação ontem, né? Já outras informações que saem, já não é da boca da pessoa, né? Porque aí a galera que apura, que faz cobertura. E esse lance da renovação do Gabigol, que tem mais 1 ano de contrato, ele é parado no Landim. Tá travado. Tá travado. E aí em São Paulo fazem uma pressão tremenda dizendo que vai pro Corinthians. Corinthians, aí aquela coisa que o Wallace falou. Ele falou que ele é muito caro.
E ele, como tem mais um ano de contrato, pra sair por vontade dele, simplesmente, teria que ser no meio do ano que vem. Então, pra sair em janeiro, teria que pagar a multa do Gabigol, que é gigantesca. Você acha que um jogador, se você quer dar bola, né? Com tamanha idolatria que foi, a gente sentiu esse ano assim, até eu acho meio loucura, mas no primeiro ano ruim do Gabigol, teve parte da torcida que deu uma chutada de balde, né? Assim. Então, Beto, isso pode influenciar do cara, pô, caramba, se decepcionar e aceitar uma mudança que não tava pensando. Influencia, mas, assim, a grande verdade é que, como eu te falei, a gente vai estudar um pouco de história, a gente vai ver que a nossa memória é muito curta, né? Então, a geração de 80, ela também sofreu com isso, né? Também. Né? Esse mesmo tipo de boicote, esse mesmo tipo de cobrança. Você não ganha 78, todo mundo ia pra rua. Exatamente, né? Mas os caras vêm, ganham e tal, mas chega um momento ali de 84 em diante, aí já começa a fazer uma nova reformulação. Zico sai. Exatamente, né? Aí Júnior vai pra Itália. Júnior também vai pra Itália. Então você vai vendo que tem um processo de reformulação com tudo que esses caras representam pro clube, né? O que esses caras dessa geração, que talvez agora tenha se tornado, e se conseguisse o Mundial a maior de todos os tempos, vai conseguir todos os frutos daqui a 10 anos. Infelizmente é assim. A galera vai falar, nossa. Exatamente. Eles não vão... Enquanto você tá jogando, você não vai ter os méritos, porque o jogador de futebol, ele só tem um prazo de moral até o próximo jogo. Então, ainda mais no Flamengo. Flamengo e Corinthians são clubes diferentes. Uma vitória equivale a nada. Uma derrota equivale a 10. Então, olha a proporção que são esses clubes, né? Não pode perder. Não pode perder. É como se fosse a mesma coisa aí. Você for o cara que... Acho que eu vi o Marcelo até falar aqui, né? Que o Real Madrid meio que caga pro jogador, né? Então, ele... E faz todo sentido, assim, porque você vai ver, o Cristiano Ronaldo foi lá, não, já deu. Tricampeão da Champions. Então, só que esses caras vão ficar na história, os caras reconhecem lá. A mesma coisa, eu acho que essa geração do Flamengo, se tiver uma reformulação agora, os méritos deles vão ser colhidos lá, daqui a 10 anos, 2030. Um museu. Exatamente. A virada de 19 pra 20 no Carioca foi isso. Teve um jogo com o Boa Vista. Me corrija aí. O Everton Silva, né? Que até jogou no Flamengo. Ficou muito marcado. Ele conversando com um amigo, depois aquela coisa de vazamento, né? Mas ele conversando com um amigo, porque o amigo cobrou dele. Pô, você não marcou os caras? Jogou com o Flamengo. Ele, marcar? Como é que tá? Você não tem noção. É que nem se entrasse no ringue contra o John Jones, pô. Os caras tocam, falam, casa 1, casa 2, como muito. Assim, a gente só viu aquilo, vocês fazendo isso naquele momento. O que era isso? Isso chega de que forma? É aquela coisa que o Cristóvão falou aqui, tempestade perfeita. Assim, é isso, assim, fala um pouco pra gente. Que era o Flamengo do Jorge Jesus. Essa coisa dessa sinergia, essa movimentação no campo alucinada. Cara, foi muito legal essa história, porque esse áudio vazou, né? E aí ele falou, pô, os caras são bons, tal. Eles falavam dentro do campo, pula uma casa, não entendia nada. Só que a gente nunca falou pula uma casa. E ele falou aquilo no áudio. Então a gente foi pro treino depois, e aí o Jorge Jesus tava dando treino lá, e a gente falava, pula uma casa, só por causa daquele áudio. E ele falava, pula uma casa? Que isso? Pula uma casa, ele não tava entendendo nada. Mas ficou, e naquela época, né, a gente... Aí nos próximos jogos dentro do campo, a gente começava a falar também pula uma casa pros adversários lembrar do áudio. Muito, muito legal. Mas a energia que existia naquele grupo, primeiro, porque foi um grupo vencedor. A gente ganhou e só perdemos 4 jogos, né? O Jorge Jesus, aliás, só perdeu 4 jogos. Depois, na época da pandemia, acabou os jogos. Você tá falando 2020 já. É isso aí. Acabaram os jogos, ficamos um tempo parado e ficamos treinando. Só que o grupo era tão bom, mas tão bom que os treinos eram assim... Era um campeonato, parecia. Porrada cantava, né? E assim, o nosso ambiente era excelente. Nós ficava lá, treinava, a gente ficava lá na resenha e tudo mais. Tinha aquele negócio do distanciamento no começo, mas logo depois a gente já conseguia treinar sozinho, porque nós testávamos de Covid sempre e tal. Poderíamos treinar todo mundo junto. E, como eu te falei, o clima era tão bom, só que era tão pegado que o Jorge Jesus fazia eu não sei se alguém contou isso aí, mas eu fazia um coletivo sempre no sábado. A gente treinava toda semana, ficamos acho que, sei lá, um mês treinando, se eu não me engano, né? Até voltar ao Campeonato Carioca. E ele fazia um coletivo no sábado, treinava durante toda a semana. E aí nós falamos assim, cara, vamos importunar esse cara. Vai ter um coletivo no sábado. É uma pegada do caramba, titular contra a reserva. Era rivalidade, porque os reservas sempre falavam que eles eram o único time capaz de
capaz de parar aquele titular. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer jogo de Champions. Vamos também importunar o Mister já, vamos fazer ele ficar com raiva. Aí todo mundo tinha, sei lá, ganhou da Adidas uma bola da Champions, tal, com as estrelas, tal. Cada um traz a sua. Aí trouxemos lá, sei lá, 8, 10 bolas na Champions, colocamos o hino no sábado de manhã. Aí ele vai lá, aquece, não sei o que e tal, começa. Aí ninguém começou. Todo mundo ficou enfileirado, aí botaram a música da Champions lá, com bola da Champions. Aí ele olhou assim e falou assim, foda-se, esse grupo é diferente mesmo, vocês sempre querem o melhor, ele falou. Aí. Então ele conseguiu ver coisa boa até naquela brincadeira. Sim. E nós treinamos aquele treino lá com a bola da Champions, foi com o hino da Champions e tudo, e foi uma pegada do caramba. Foi assim, saía faísca. Era muito nível aquele treino lá, assim, era legal pra caramba. Pô, sensacional. Queria também a gente ver, né, do Jesus, embate. Não sei se você teve algum embate com ele, ou se você lembra de algum embate que você possa contar pra gente, sim, porque era isso o tempo inteiro, né, cara? Ele puxava. Essa briga, entre aspas, mas pro melhor, né? A gente via muito com o Rafinha, por exemplo, era notório na TV, mas obviamente que você também já teve esses embates com ele. Lembra de um pra gente, assim? Sim, por exemplo, ele ganhava muito o respeito do grupo porque ele não fazia distinção de nomes, ele falava igual com todo mundo. E ele ganhou muito grupo com o Rafinha mesmo, né? Quando um dia o Rafinha chegou no vestiário falando e ele queria que o Rafinha fizesse uma coisa, o Rafinha não estava fazendo e ele falou assim, o que você fez ficou para trás, né? Aqui você tem que fazer o que eu mando. E aí o Rafinha meio que, claro, meio não, obedeceu, entendeu aquele momento, obedeceu, e aí todos os meninos, o Gerson, que tinha acabado de chegar e tal, falaram, opa, com ele não dá. Com o Jorge Jesus, ele cobra todo mundo. Assim, os vídeos dele era muita cobrança, e como eu falei. Mas assim, tem várias discussões que a gente teve. Mas, por exemplo, a que o mais forte que eu lembro, assim, foi no jogo contra o Independente Del Valle, lá no Equador, na final da Recopa, foi o primeiro jogo. Tava 2-1 pra gente, mas assim, não sei se alguém também já passou aqui, já contou sobre o que é jogar na altitude. É muito difícil, né? Porque você fica sem força. Eu me sentia fraco. Começa o jogo até, tu acha que tu tá bem, mas conforme vai passando os minutos, você vai cada vez perdendo mais força, mas nosso time tava ganhando. E o Bruno Henrique tinha feito uma jogada e tal. E nisso eu toco a bola no Vitinho, do lado do banco, e passo. Mas eu passei, eu tava morto. Eu passei mesmo, eu falei assim, eu vou passar pra ver se um cara vem comigo, o Vitinho vai pro meio, porque eu não quero a bola. Porque eu tava cansado. Aí, quando eu passo, ele fala assim, Felipe, estás a esconder-te do jogo. Aí eu olhei pra ele assim e falei, o quê? Estás a esconder-te do jogo? Aí eu? Você tá ficando louco? Aí ele, sim, estás a esconder do jogo. Tá ficando louco, rapaz, apoia, me elogia. E aí ele olhou assim, aí ele olhou pra trás assim, você tá se esconder-se do jogo. olhou pro banco e falou isso, né? Aí eu falei, caraca, esse cara tá falando isso. Aí eu peguei a bola, dei um lateral e falei assim, Mister, apoia, cara, só critica e tal. Aí ele desconversou um pouco e tal, aí depois brigou com o Vitinho, brigou com o Diego Ribas, aquele jogo, com o Gustavo Henrique, meu Deus do céu, foi assim um espetáculo. Aí eu cheguei no vestiário, assim, foi 2-2 o jogo, o Independente ainda teve um pênalti no final do jogo, empataram, aí tava assim triste no vestiário, cansado demais, aí ele sentou do meu lado, me abraçou e falou assim, eu falo, é pro teu bem. Tens que entender que é pro teu bem. Aí ele esquecia rápido, sabe? Das coisas assim, mas era interessante, assim, tinha várias discussões com ele. Vamos para as informações. Eu vou iniciar falando desses áudios vazados aí do Rodolfo Landim admitindo que o ano do Flamengo foi ruim e ele confiando em Tite para 2024. Ele diz o seguinte, abre aspas aí, falar do futebol, esse ano foi um ano ruim. Futebol não é ciência exata em que 2 mais 2 é igual a 4. Vamos tentando acertar dentro do possível. Acho que batemos na trave algumas vezes esse ano. Acho que tivemos um processo natural de envelhecimento dos nossos jogadores. Tivemos as saídas de 2 deles, Felipe Luiz e Rodrigo Caio, que foram muito importantes nessa série de conquistas. Mas a ideia chega para todo mundo, a idade chega para todo mundo. E a gente precisa fazer esse processo de renovação. Processo que já vem sendo feito. Acho que talvez precise ser feito de uma forma mais intensa, mas já vem sendo feito. Tá, então por que você quer renovar com Everton Ribeiro? Fica aí meu questionamento. Outra declaração dele aqui, ó. Eu vi a final de 2019 e tivemos 14 jogadores que entraram em campo. Na final de 2022, 15 jogadores entraram. Sabe quantos jogaram nos 2 jogos? 4 jogadores. O time mudou, a gente foi mudando. Tinha Gabriel, Arrascaeta, Felipe Luiz e o Everton Ribeiro. Talvez se a gente fosse ouvir críticas, entre os 5 mais criticados estariam os nomes do Cebolinha e do Pulgar. E hoje acho que dificilmente alguém estará
infeliz com eles. O processo de adaptação às vezes demanda tempo. Isso eu concordo com o Rodolfo Landim. Assim, galera, sejamos francos, de fato, o elenco do Flamengo mudou bastante. O meu ponto é o seguinte, é a dificuldade da diretoria do Flamengo, e quando eu falo diretoria, presidente, departamento de futebol, de colocar um ponto final na história de alguns jogadores. A pergunta que fica, se o Felipe Luiz não quisesse pendurar as chuteiras, o Flamengo não teria renovado com ele? O Rodrigo Caio, eu acho que foi muito mais condições físicas, senão o Flamengo também teria renovado com ele. O Everton Ribeiro, o Flamengo está tentando renovar com o Everton Ribeiro por mais um ano. Na minha concepção, é errado. Chegou o fim do ciclo do Everton Ribeiro no Flamengo, eu já venho falando isso. Essa é a minha opinião, não quer dizer que eu esteja certo. Mas é a minha opinião, eu não consigo ver o Everton Ribeiro rendendo em alto nível mais. Vai ser um bom reserva. Gente, o custo do Everton Ribeiro é muito alto para ser um bom reserva. O custo do Everton Ribeiro paga um jogador de primeira linha no futebol brasileiro. Então, são algumas escolhas da diretoria que, de fato, eu não concordo muito. Ainda bem que o Rodolfo Landim entende que o ano do Flamengo foi ruim. Ainda bem. Porque me preocuparia muito se ele achasse que o ano do Flamengo foi bom. O Flamengo não ganhou título. Algo que não acontecia na temporada desde 2016, se não me engano. Foi uma vergonha. Foi uma temporada vexatória. É assim que eu classifico a temporada do Flamengo. Mas aconteceu. E agora o Flamengo precisa olhar para 2023 e aprender com os erros, que foram vários. Desde lá do início, não renovando com o Dorival, dando mais de 40 dias de férias aos jogadores. Há muita coisa para ser aprendida em 2023. Eu acho que a diretoria aprendeu e eu também estou com o Landim. Eu confio no Tite em 2024. Acho que o Tite ele vai fazer um bom trabalho. Ele diz o seguinte: acho que a gente acertou a mão no técnico. O Tite é um meritocrata por excelência. E as pessoas que trabalham na equipe dele sabem que quem estiver melhor que vai jogar. Acho isso muito importante. Pode ter o nome que for, mas se não estiver desempenhando, não vai ser o cara que vai jogar. Ponto. E ele consegue fazer de uma forma que o grupo aceita e respeita. Se quer jogar, corre atrás. Tudo que deu certo na minha vida tinha meritocracia por trás. Acho que vamos entrar numa fase boa com ele, no caso, com o Tite. E eu acho que ele está certo quando ele fala isso do Tite, tanto é que o Gabigol reserva, não vai jogar por nome, esquece. E olha, em 2024, se o Gabigol não voltar ao foco que ele teve em outros anos com a camisa do Flamengo, ele não vai jogar com o Tite. O Tite deu um recado para ele. Ele foi reserva em vários jogos, em alguns jogos ele nem sequer entrou em campo. Que fique o recado para o Gabigol. Ainda bem que a diretoria do Flamengo travou a renovação de contrato dele, porque seria um escárnio dar mais 5 anos de vínculo para o Gabigol, que não jogou nada em 2023. Mudando de assunto aqui, por falar em renovação de contrato, o Landim assinou nessa sexta-feira a parte do Flamengo na renovação do Bruno Henrique. O Bruno Henrique já tinha assinado o documento dele, fazia tempo. O Flamengo tinha recebido o contrato dele assinado e não tinha devolvido ao empresário. Nessa sexta-feira o Landim assinou, estava tudo certo. Eu falei durante alguns dias lá no SBT Esportivo que eu achava dificilmente que o Flamengo fosse fazer uma sacanagem com o Bruno Henrique depois disso tudo. A gente está falando de um ídolo da história do Flamengo e agora tudo certo, por mais 3 anos o Bruno Henrique será jogador do Flamengo. Agora vamos falar aqui de uma notícia que saiu no jornal O Globo, galera. Gilberto do Bahia agrada muito a diretoria do Flamengo. Eu não tenho essa informação. Isso é uma informação do jornal O Globo, repito. O Gilberto já teve um nome especulado no Flamengo lá na época do Jorge Jesus. Inclusive fui eu que trouxe essa notícia, que o Jorge Jesus havia pedido a contratação de Gilberto à diretoria do Flamengo. Mas aí, dias depois, o Jorge Jesus foi embora para o Benfica, e aí o Jorge Jesus pediu ao Benfica para levar o Gilberto, e o Gilberto foi para lá. Esse ano o Gilberto foi contratado pelo Bahia. Ele tem contrato até 2026 com o Bahia. Eu não acredito na diretoria do Flamengo tentando a contratação dele nesse momento. Eu não acredito. Mas a diretoria quer reforçar a lateral direita. Vai negociar Mateuzinho, entende que o Wesley ainda tem muito a ser lapidado. O Varela, eles entendem que é um bom reserva, mas a ideia é negociar o Mateuzinho de forma definitiva. Pelo menos foi isso que uma pessoa do departamento de futebol do Flamengo me disse. Também quer contratar
para lateral esquerda, obviamente, depois da saída do Felipe Luiz, quer contratar para o setor defensivo, zaga, e também quer contratar volante. Pelo menos essas são as posições que me relataram que o Flamengo deseja reforçar. Além, é óbvio, do meio de campo com o De La Cruz, que é o nosso próximo assunto no vídeo aqui. De acordo com informações do jornalista argentino Hernán Castilho, ele trabalha na Rádio Continental, o River Plate teria feito uma proposta de renovação com salário a nível europeu para De La Cruz. Mas, pelo que tudo indica, o Uruguai deve rejeitar a oferta da equipe de Buenos Aires. Atualmente, o grande desejo do jogador é de vestir a camisa do Flamengo. Vamos lá, galera. A informação que eu tenho é: De La Cruz quer jogar no Flamengo. E o Flamengo vai partir para cima do De La Cruz, já partiu para cima. As conversas estão avançando cada vez mais. Repito o que eu já falei para vocês em vídeos anteriores. Pessoas envolvidas na negociação Flamengo, River e De La Cruz falam: Vene, dificilmente o De La Cruz não será contratado pelo Flamengo nessa janela de transferência. O negócio está muito mais fácil, entre aspas, para o Flamengo fazer. Quando eu boto fácil, entre aspas, é por conta do valor. Porque pode ser mais fácil agora, mas o valor continuará sendo alto. O Flamengo vai ter que desembolsar alto aí. Menos de 15 milhões de dólares, eu não acredito no Flamengo gastando com o De La Cruz. Eu acho que será mais. Inclusive a multa rescisória dele é 16 milhões de dólares. Eu também arrisco a dizer que o Flamengo está disposto a pagar esse valor à vista para ter o De La Cruz já na próxima temporada. Eu acho uma baita contratação, já disse aqui, não vou ficar repetindo. Para mim é um jogador que iria agregar e muito ao time do Flamengo, porque ele tem a cara do Flamengo. É isso aí, nação. Então tá aí as últimas informações do Flamengo. Vamos ver então o que vai acontecer no mercado da bola do Mengão. Flamengo em busca de novos reforços. Vai ter reunião pelo jogador Léo Ortiz do Bragantino. O Flamengo vai fazer uma investida pesada. Isso foi um pedido do técnico Tite. A gente vai trazendo as informações do Flamengo para vocês, por isso fica ligado aqui no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva. Lembre de ativar o sininho das notificações. Assim sempre você estará recebendo todas as notícias e informações do Flamengo, tá certo? Grande abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.